Você e eu estamos na mesma sintonia. Começa agora o programa mais inspirador da televisão brasileira. Se você está triste, feliz, indeciso, angustiado, entusiasmado, então você precisa ficar aqui e ouvir as histórias de vida dos nossos entrevistados. Toda semana nós temos um encontro. Então prepare-se, está no ar o Educação. Meu convidado de hoje é o artista e professor de teatro Thales Salvo. Thales, muito bem-vindo aqui ao Educação. Um prazer receber você. Obrigado, Daniela. Um prazer enorme estar aqui com você. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Eu queria começar com uma frase sua. Educar é aprender, respeitar os outros e estar aberto a direcionar o caminho ao conhecimento. Não é ensinar, e sim aprender junto. E a pergunta que eu te faço é: como você aprendeu isso? Eu comecei minha carreira profissional querendo ser ator, né? E dentro do trabalho de teatro, junto com a minha própria companhia, eu descobri um outro prazer que era ser professor também dentro do meio teatral, né? Dentro do ensino artístico. Então, eu fui fazer uma segunda formação, né? Que foi a faculdade de licenciatura em teatro, para poder dar aula dentro do município, dar aula nas escolas de formação básica. E durante esse processo, eu fui percebendo que quanto mais eu dava aula, mais eu aprendia junto com os alunos, talvez até mais do que os alunos, né? Um dos métodos da gente de estudar é ensinar algo para alguma pessoa, porque talvez muito do nosso conhecimento está no nosso inconsciente. Enquanto a gente vai explicando, vai dizendo como é que funciona um determinado processo científico, artístico, educacional, a gente acaba entendendo um pouco mais do que a gente já estudou e está explicando. Então, eu Sim. consegui encarar de alguma maneira durante esse processo, durante o tempo principalmente na faculdade, que ser professor, ser um educador, está muito mais atrelado ao fato de que a gente tem mais percepções do que a gente aprendeu ao longo da vida do que quando a gente aprendeu. Sim, aquela coisa de se aprofundar, de estudar mais e de falar e ouvir e fazer as conexões, né, fazer mais conexões em torno de um assunto. Mas aí eu Exatamente. te pergunto, a questão do aluno, das perguntas, dos comentários, isso também influencia bastante. E aí eu te falo como professora, porque realmente, eu aprendi muito com os meus alunos, enquanto eu dava aula, tanto para crianças quanto para adultos, porque eles sempre vinham com algum questionamento, algum comentário a respeito daquilo que eu estava falando. E teve algum questionamento, algum comentário, alguma situação que você pudesse contar aqui para a gente, que você falou assim: "Ah, nossa, nunca pensei sobre isso", ou caramba, eu não sabia disso. Eu gosto sempre de tentar criar um ambiente que seja mais horizontal e não vertical, quando eu estou dando Mais uma de aula. troca do Isso. que de Então, é sempre monólogo. bom a gente ter um respeito pelo aluno como a gente gostaria também de ser respeitado. E não tentar se pôr num lugar de superioridade por conta de estar passando determinado conhecimento. E aí, por conta disso, como eu dou aula especificamente de teatro, né, que é diferente de uma aula de matemática ou de português, os alunos e as alunas acabam se sentindo num ambiente mais acolhedor para poder se abrir sobre as suas próprias questões. Então, dentro da minha prática, que é o ensino teatral, eu vim percebendo ao longo desses últimos anos que é muito comum os alunos acabarem fazendo da aula até como uma espécie de terapia coletiva, apesar dessa não ser a função de uma aula teatral. Porque quando Sim. a gente cria esse ambiente acolhedor onde todo mundo se abre, as pessoas acabam trazendo as suas próprias questões pessoais para dentro da roda, para dentro do próprio jogo, para dentro dos próprios exercícios, né? Mesmo que de forma subliminar ou inconsciente. Então, tem um exemplo de uma ex-aluna minha, num tempo que eu fiquei sendo professor de teatro na Ana Cultural de Guadalupe, no Rio de Janeiro. Eu fui professor de teatro lá adulto durante 6 anos, né?
E uma ex-aluna minha, ela decidiu tomar a frente sobre a religiosidade dela por conta das aulas, né? Ela vem de uma criação, sem dar muitos detalhes, que era muito rígida e prendia ela a determinados conceitos de vida que ela deveria seguir porque era o certo dentro da concepção religiosa dela. Foi ensinado, pelo menos dessa maneira, para ela. E pelo fato de a gente estar fazendo algumas aulas de teatro, estar estudando um texto teatral, estar entendendo a vida de um outro personagem, se botar no lugar de outra pessoa, ela começou a construir, ao longo desse um ano que ela esteve comigo, um pensamento crítico sobre a própria realidade dela. E hoje em dia ela se tornou uma escritora, né? Ela também virou uma Uau. contadora de histórias a partir disso. Ela continua seguindo a religião dela, é óbvio, mas ela não só escuta sem nenhum tipo de questionamento sobre o que ela está fazendo, sobre a prática dela ou a fé que ela acredita seguir. Então, eu gosto muito de pensar nessa história. Se você perguntou, tem alguma coisa que mudou de alguma maneira, né? E o quanto que Você aquilo encontrou. também Ah, para mim. por favor, pode continuar. Não, pode perguntar. Não, eu queria saber quais foram as resistências que você encontrou, né? Quando a gente tem algo muito solidificado, como você citou ainda há pouco, é um pouco complicado você quebrar essa resistência. E aí eu queria saber como é que foi esse processo. Eu já dei aula para os anos iniciais em escola, para os anos finais, já dei aula para turmas adultas, para turmas especiais. Eu tenho uma experiência grande, confesso, em determinados tipos de público. E quando você pergunta sobre algum tipo de resistência, eu percebo que geralmente a resistência está mais atrelado à faixa etária dos alunos do que ao ensino que a gente está fazendo, à troca que a gente está fazendo durante aquela aula, né? Então, eu percebo que quando a gente trabalha com adolescentes, há uma certa resistência por conta do senso de coletividade que os próprios adolescentes têm entre si, né? Dessa necessidade Uhum. de se afirmar que é normal da idade, como a gente também já foi adolescente, também já passou por isso. Então, Sim, a como a gente gente está tem falando muitas de algo convicções. isso, ou de achar que tem muitas convicções, talvez, né? Uhum. Que é muito normal nessa faixa etária. Então, quando você pergunta sobre a resistência, e como eu estou falando também de aula de teatro, não é? Aprender o 2 mais 2 igual a 4, né? Igual a uma matemática, é um se expressar. Se expressar, às vezes, para uma faixa etária de adolescente pode ser muito difícil. Porque você pode estar se abrindo em coisas que talvez você não gostaria de abrir, porque há um senso de coletivo de comportamento, né? Para você passar dentro daquele grupo de adolescentes. E, ao mesmo tempo, existem coisas que tem que se guardar, né? Então, Uhum. eu percebo que está muito mais atrelado à faixa etária do que a qualquer outra coisa. E quando a gente vai dar uma aula de teatro para crianças, elas encaram aquilo como uma grande brincadeira, uma grande experimentação, né? Então, flui Sim. muito mais tranquilamente. Quando a gente vai dar aula de teatro para adultos, são adultos que escolheram fazer aquela aula, que já têm as suas responsabilidades, já têm as suas vidas direcionadas para determinados lugares. Então, é um Já interesse muito... sabem melhor o que vão encarar, né? Exatamente, exatamente. Então, Entendi. eu acho que tem mais a ver com a faixa etária, mas nada que um pouco de jogo de cintura, uma conversa, dar um certo respeito aos próprios adolescentes também, e encarar eles como indivíduos também, né? Eu percebo que existem muitos professores, até professores que passaram por mim quando eu era aluno, né? Que tinham um entendimento de dar aula é estar acima, é estar ensinando, é estar apontando um lugar que só ele sabe. E isso só me distanciava do próprio professor. Então, tem que criar um ambiente acolhedor para passar por esse tipo de coisa. Sim, nesse sentido, qual o papel da comunicação para você? A gente tem que ter escuta. Eu acho que a escuta é o mais importante do que a oratória em si. Quanto mais escuta a gente tiver, porque que os nossos alunos e os nossos alunos estiverem trazendo para a gente, melhor a gente consegue direcionar individualmente na dificuldade de cada um ou no desejo de cada um, né? Eu não posso, eu obviamente tenho os meus planejamentos de aula quando eu vou entrar numa sala, como qualquer outro professor deve ter, ou professora. Mas esse planejamento ele tem que estar aberto
ao como os alunos Com estão e o que certeza. eles se sentindo naquele dia ou naquele momento que isso aconteceu. E a partir disso, a aula ela acaba se mutando, né? Porque é uma construção coletiva. Eu tô lá, quando eu tô dando uma aula, para direcionar um lugar que eles podem chegar por conta própria. Eu sou um facilitador quando eu estou dando aula, Uhum. né? Não, o que eu Então, achei super interessante você falar é saber quem escuta. Ou seja, a comunicação não é algo engessado, ela depende de para quem você está falando. E aí, nesse sentido, conhecer os alunos individualmente é muito importante. Claro que você vai falar muitas vezes e muitas vezes no coletivo, mas eu acho que saber individualmente quem está ali dá para você um molde ou algo parecido que te possibilite se comunicar na linguagem deles. Quantas vezes, quantos problemas a gente tem por conta da falta de comunicação ou de uma comunicação errada, de plenos significados, ou seja, para mim uma palavra tem um significado, para você tem outra, o tom de voz é importante, a forma como eu me gesticulo é importante. E aí, nesse sentido, ainda mais no trabalho de teatro, em que você tem, como você mesmo disse, adolescentes, ou seja, estão ali naquele período difícil, querendo construir o mundo, organizar o mundo, isso é legal, isso não é legal, eu posso isso, eu não posso aquilo, a vida tem que ser assim, eu quero uma vida assado. Então, assim, saber se comunicar e ouvir o outro, eu acho que é o primeiro passo para que essa comunicação seja bem sucedida e para que as aulas transcorram bem. definitivamente. Então, é que eu vejo que o ensino ele é libertador em todos os âmbitos, né? Pensando também no tempo que eu estive como aluno, para chegar nas escolas de formação que eu fiz, o tempo que eu me dediquei para chegar naquele lugar, e o quanto mais eu me embrenhava como aluno, estudando e estando interessado, mais eu ia me libertando das minhas próprias amarras individuais em relação à sociedade, em relação ao que eu encarava como certo, e o ponto que a gente tem que estar aberto também, enquanto a gente está dentro do ambiente de ensino, para poder entender o outro, para poder entender o que está fora da nossa perspectiva, né? Isso só faz a gente crescer. Então, Sim. é extremamente importante que a gente tenha não só escuta pelos outros, mas também escuta por nós mesmos, para entender qual é o nosso limite, como é que a gente consegue passar eles e se a gente deve passar eles também. Você diria que esse contato com o outro que é tão diferente de você, fez cair, alguns preconceitos, digamos assim? E aí eu não vou nem falar de preconceitos rudes ou embrutecidos, apesar de todo preconceito ter um certo embrutecimento, mas de uma visão da vida mais ampla, assim, como eu costumo falar assim, um portal abriu na mente. Então, assim, de portais abrirem na sua mente e cair por terra muita coisa que você acreditava que era e não é. Sim, definitivamente. Uma coisa que é muito interessante dentro do ensino do teatro é que quando a gente vai interpretar um personagem, a gente vai estudar um texto de algum autor ou de alguma autora, né? Ou criando a nossa própria história, a gente acaba entrando na cabeça de outro personagem, né? A gente acaba entrando nas convicções de um outro ser que foi criado só no papel, né? E aí, por exemplo, Uhum. você pode interpretar é, alguém de uma monarquia, um rei, uma rainha, pode interpretar alguém que acabou de matar uma outra pessoa na história, um assassino. E quando você vai interpretar, você tem que dar vazão aos pensamentos desse personagem dentro da sua própria cabeça. E isso é um dos exercícios mais difíceis dentro do ensino teatral, né? Quando eu vou dar Sim, uma aula e de cada construção, um vai ter a sua rainha, né, vai trazer a sua rainha para ali, para o palco. Então são rainhas diferentes, porque a gente sabe que em teatro a gente estuda a história anterior, de onde veio, não é só dali para frente, a gente faz todo um histórico ali da personagem, e cada um vai criar esse histórico de uma forma diferente, vai aparecer para você de forma diferente. Então de repente, ali no na hora de fazer o exercício, a atividade,
você vai ter 5 rainhas completamente diferentes, mas o texto é o mesmo. Sim, mas o que eu estava dizendo é que, para mim, o mais interessante desse processo é o fato de você trazer para sua cabeça o pensamento dessa rainha, ou desse outro personagem Uhum. qual for. E talvez seja um pensamento em primeira pessoa que você nunca teria na sua vida individual. Então você passa a entender e defender esse personagem, que é uma perspectiva diferente da sua. Então você se põe no lugar dessa outra pessoa. Então eu acho que o Uhum. ensino teatral ele acaba trazendo mais empatia para as pessoas que estão abertas a fazer ele na sua totalidade. Porque você acaba Perfeito. entendendo essas outras realidades que talvez você não teria contato se você não estivesse fazendo uma aula de teatro, se não estivesse fazendo uma peça, mesmo que no âmbito do educacional, sabe? Então, eu acho que são muitos paradigmas que são quebrados dentro desse processo também. Você já falou de algumas coisas, mas eu queria saber quais as maiores lições que você aprendeu lecionando? Que você É, pode dizer assim: caramba, trago isso para a minha vida, isso realmente agregou, isso me modificou, isso melhorou a minha vida, eu me sinto melhor por conta disso. em entender que todo indivíduo, independente do seu território, independente da sua idade, independente do seu histórico de vida, ele tem uma potencialidade enorme para expressar qualquer coisa, né? Eu já tive oportunidades de dar aulas para diferentes segmentos, como eu falei, né? Para adultos, para senhoras, para senhores, para faixa etárias muito novas, de 3 4 anos também, e todo mundo tem uma potencialidade muito grande para trazer alguma coisa que vai fazer refletir em quem está assistindo aquilo. Uhum. Então, eu mesmo, nesse processo de anos lecionando, me percebi desconstruindo esse pensamento que eu nem percebia que eu tinha, de Sim, achar que determinada realidade, determinada faixa etária pode chegar só até determinado lugar, quando na verdade a potência é muito maior do que eu achava que era. Então, é uma coisa que se abriu muito para mim nesses anos dando aula é entender a potência de cada ser vivo, né? De cada ser humano, e o que cada um perfeito. consegue produzir. Como isso abre a nossa cabeça, né? Como isso humaniza a gente. Você está me dizendo que a tua profissão te humanizou, no sentido de ser uma pessoa mais arejada, com a cabeça mais aberta, com os olhos abertos para a vida, de perceber que o ser humano ele não é um rótulo. A gente fala muito isso em inclusão, em educação, porque quando a criança muitas vezes chega à escola, é uma criança com deficiência. Ela é uma criança que tem autismo, ela é uma criança que tem uma deficiência física, e ela é rotulada por aquilo e nada mais importa. Nada mais importa. É um diagnóstico clínico que não é de competência das escolas, né? As escolas trabalham o pedagógico, mas muitas vezes elas recebem um aluno e colocam aquele rótulo lá e acabam não o aluno acaba não se desenvolvendo, não tendo acesso a atividades que outros alunos teriam, que outros estudantes, eu gosto muito de usar mais estudantes que aluno, é sem luz, né, significa sem luz lá no latim, que outros estudantes teriam, e você vem com uma generosidade de mostrar que a gente precisa abrir os olhos para todas as pessoas, porque todas elas têm as suas potencialidades. Claro, algumas vão estar em situação de vulnerabilidade, vão estar com as suas potencialidades ali retraídas, como você mesmo falou, mas dando oportunidade para essas pessoas, a gente dá oportunidade para a gente também de evoluir, que afinal estamos todos aqui para isso. Você falou de aula para criança, aula para adolescente, aula para idoso. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa diferença. Você já falou um pouco de criança e de adolescente no sentido de não, na verdade você falou de adolescente no sentido da resistência, e aí eu queria que você fizesse algum paralelo, né, muito embora a gente já tenha falado dessa questão das potencialidades, mas que você fizesse um paralelo aí, como é que é dar aula para criança, e aí pegar um adolescente, de repente um idoso em sala de aula fazendo teatro, mostrando personagens diferentes, histórias, levando essas pessoas para outros lugares. Atualmente eu sou professor do município, né?
Eu dou aula na cidade de Mesquita, e aí eu tenho algumas faixas etárias, tanto os anos iniciais, quanto os anos finais, quanto turmas de EJA, né? Que são adultos que não terminaram o seu ensino fundamental no tempo correto, estão voltando para fazer aula. Para além disso, eu também sou professor atualmente em alguns cursos particulares de teatro, para turmas que a gente vai chamar de baby, que são crianças muito novas, de 2, 3, 4 anos, né? Nossa, que É. legal. E também para turmas adultas, né? Adultos que estão estudando teatro porque querem, talvez, querem fazer teatro de alguma maneira, E né? tem Nesse muitos sentido, idosos nas nessas turmas de turmas? EJA das escolas do município, sim, tem muitos idosos. Muitos idosos que estão querendo aprender a ler e escrever, inclusive. E aí eu acabo sendo professor de artes, não dou só teatro para eles, é óbvio, né? Porque dentro da formação básica a gente tem talvez uma questão de não ter a subdivisão, né? Acontece o concurso e o professor de artes que entrar vai ser o professor de artes daquela escola. E aí, se ele tem formação em música, teatro, dança ou artes visuais, é da formação dele. Quando eu acredito que a gente deveria ter um cargo para cada uma dessas divisões, e assim os alunos terem contato com tudo. Então, a minha formação em teatro, mas eu acabo passando outras coisas além de teatro. Os alunos não só saírem sabendo o que é teatro, mas saberem também quais são os fundamentos da música, das artes visuais e por aí vai. E aí eu percebo que nessas turmas de EJA, que são em sua maioria senhorinhos, existem alunos Que de lindo. 23 anos, 22 anos, né, que não terminaram o ensino fundamental e estão fazendo, mas em sua maioria são senhoras, né, nos seus 50, 60 anos de idade, estão lá à noite, às vezes depois do seu trabalho, para poder aprender a ler e escrever e ter uma aula de artes ali junto comigo, que eu sou professor da escola. Uhum. E eu percebo que existe um medo muito grande de fazer errado, né? E Dessa aí, em todas as faixas etárias ou em alguma você acha que esse medo é maior? Não, eu sinto que nessa faixa etária dos mais idosos, dessa terceira idade, existe um medo pelo novo. Porque talvez, durante toda a sua vida, esteve em contato muito com uma coisa e de repente está fazendo uma aula de alguma coisa que não teve, ou não viu, dentro dessa realidade, não Uma vida sabe. inteira. Isso, porque a maioria desses alunos sequer reviu uma peça de teatro profissional alguma vez na vida, né? E a Sim. referência que eles têm de atuação é a novela, que é Uhum. bem Que é específica. um formato bem diferente. Isso. Então, eu percebo que há uma certa vergonha, mas que é facilmente quebrada. Quando um primeiro toma coragem de ir e tentar, sabe? Então, há um Deve senso ser a coisa mais linda do planeta Terra. eu gosto Sim, muito. Eu você vê uma gosto muito. pessoa idosa que passou a vida inteira, que nunca foi, nunca teve oportunidade de ir ao teatro, de repente está ali protagonizando um esquete, enfim, uma cena. Imagina, assim, como deve ser gratificante para você. Você tem alguma história para contar para gente de uma mudança, assim, porque a gente nunca deixa de mudar, né? Isso que eu acho mais lindo, as surpresas da vida, que ela traz para nós em todas as faixas etárias, em todas as idades, todos os anos e momentos. E de repente você ter ali aquele material, né, humano na sua frente que passou por tantas coisas e que de repente está dando vazão aos sentimentos, tá crescendo, mesmo com a idade, superando desafios, quebrando preconceitos, porque hoje os idosos, infelizmente, né, e quanto mais idoso você fica, você. E aí eu estou falando por experiência própria também, porque eu cuido da minha avó, de uma idosa de 101 anos, e aí muitas vezes até na saúde, tipo, a última a ser atendida, porque vamos dar prioridade para quem é mais novo e tem mais tempo de vida. Então, assim, é uma coisa muito complicada, é algo muito complicado. E, de repente, você está ali com essas pessoas, e essas pessoas desabrochando nesse momento da vida. Você tem alguma história para contar? Eu queria te ouvir a respeito disso.
Eu penso que nós somos sujeitos subjetivos e abertos ao que está à nossa volta, né? Eu tinha falado para você que a referência da maioria desses alunos de teatro é novela. E eu também sou ator. Eu tenho a minha companhia que já tem 10 anos de trajetória, né? O grupo Depois do Ensaio. E recentemente a gente estava fazendo uma temporada com os nossos espetáculos no Teatro Sérgio Porto, no Maitá. E eu organizei um passeio para alguns alunos irem assistir, né? E sempre que eu posso, quando eu tenho espetáculos de outros colegas da profissão, em museus ou em teatros pelo centro da cidade, ou até mesmo na Zona Norte que não estão fazendo circulação, eu tento organizar desses meus alunos conseguirem ir assistir esses espetáculos para terem essa experiência para além da sala de aula. Para entender que teatro não é Uhum. só fazer um sketch ou ler um texto ou criar um personagem Sim, dentro de uma sala, dentro uma de uma leitura escola. dramatizada, né? Então, eu lembro de uma aluna que foi assistir o meu espetáculo e aí depois ela estava muito emocionada, chorando com o que ela tinha visto, né? E ela disse para mim que ela nunca tinha visto uma peça na vida, foi a primeira peça da vida dela, sabe? E o Uhum. quanto que ela achava que aquele espaço não foi feito para ela. E isso me pegou muito de Uhum. surpresa, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, estamos no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, né? Na construção de como é que funciona a sociedade, a maioria dos teatros estão no centro da cidade, estão na zona sul da cidade. A É, gente tem é. alguns espaços culturais na zona norte, as zonas culturais, as arenas cariocas, mas não acontecem muitos espetáculos que tenham algum tipo de fomento, que possam ter um cenário, um figurino, uma iluminação mais trabalhada que vai fazer abrir uma outra perspectiva de outras coisas que existem além daquela realidade daquele aluno, né? Daquela aluna, daquele estudante. Então, quando Sim. essa aluna, essa estudante, me assistiu do outro lado da cidade de onde ela mora, ela se deslocou para uma Maitá, né? Assistiu um espetáculo gratuito, e depois ela falou: eu agora estou entendendo que isso aqui também foi feito para mim, me abriu uma perspectiva muito grande, individualmente. A gente tem muitos estudantes na Baixada, na Zona Norte, que nunca podem ter entrado no museu, porque acham que o museu não foi feito para eles. Porque talvez eles É, não tenham, isso é muito triste, pois muito, é, muito, muito, que acham muito, que porque talvez não a tenham uma cultura roupa. humaniza, o que humaniza é a arte, é a cultura, não é Exato. tirar um objeto para o lado do outro, ou apertar um botão, ou, né? O que humaniza a gente é a arte, a capacidade da gente se expressar, se conectar com a gente e com as outras pessoas. Então é muito triste você ver uma pessoa que acha que museu não foi feito para ela. Nossa, assim, eu não tenho nem palavras. Eu te fiz essa pergunta porque eu também tenho uma historinha para contar, que na faculdade a gente teve que fazer um esquete. E aí teve aquele sorteio de grupos. E no sorteio caiu para gente um colega de turma que era muito tímido. Mas sabe aquela pessoa muito tímida que não conseguia falar direito? E eu, na hora, pensei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não lembro o nome dele. Mas, assim, enfim, também não vem ao caso. Mas muito, 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 mas muito. E eu falei assim: caramba, o que que a gente vai fazer com o fulano no palco? Entendeu? Porque eu sempre tive essa coisa, né? Amo teatro e tal, e dramaturgia, enfim. E aí eu falei assim: cara, eu vou trabalhar esse cara. Eu vou trabalhar esse cara. E aí eu comecei trabalhando voz, né? Aí aquele exercício que você vai lá para trás do palco, lá para o fundo do palco, pega a pedra e faz pá. E aí eu comecei com esse exercício, ele pá. Eu não, eu falei assim, eu quero pá, cara. Pá. E aí a gente começou ali, pá, 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 fizemos o roteiro. Menino, no dia da apresentação, eu queria tanto encontrar esse cara de novo, porque eu acho que, como foi marcante para mim, deve ter sido para ele também, porque as coisas nunca acontecem de um lado só. E eu queria conversar com ele, saber como é que foi depois, mas, enfim. E ele, no dia do espetáculo, quando ele entrou no palco, um corpo
corpo, com a alma, com a voz, com a expressão. A turma inteira. Não tinha para mais ninguém do grupo. Por mais que as personagens fossem interessantes, que fosse interessante ali. Mas sabe o que a galera vibrar, assim, de ver a mudança do cara? E foi uma coisa tão bonita para mim. Quando a gente vê esse tipo de mudança, né, aquela coisa do potencial, é algo assim de extraordinário, porque eu acho que a gente ganha mais do que a pessoa que a gente está ali trabalhando, porque você fala assim, caraca, eu fui capaz de ir lá e de dar aquela mexidinha, e olha isso, olha o cara que estava lá dentro, sabe? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu acho que é um trabalho muito bonito de humanização, principalmente assim com idosos, não descartando a questão das crianças, tal, porque também trabalhar com crianças de 3, 4 anos deve ser um desafio e tanto, mas muito bacana. E eu queria puxar daí para fazer uma outra pergunta para você. Você também é arte educador no CAPS, né? Ou foi arte educador no CAPS, no Centro de Apoio Psicossocial do SUS. Como é que foi essa experiência? Olha, eu fui arte educador na CAPES durante uns 4 a 5 meses, né? De lá eu acabei sendo arte educador em museu, né? De trabalho. Foi em meados do ano passado para início desse ano, durante esse tempo. E foi transformador no âmbito do individual. Tinha dias que eu voltava para casa energeticamente muito exausto, né? Porque o CAPS ele trabalha com pessoas que estão em vulnerabilidade de saúde mental graves a persistentes, né? Então, não era simplesmente alguém que tinha uma depressão que ia lá fazer um tratamento. Eram pessoas que Sim. tinham recorrência de suicídio, pessoas que tinham esquizofrenia. E quando eu digo esquizofrenia, eles falavam com 3, 4 vozes simultaneamente, sabe? Então, meu trabalho lá Sim. dentro era fazer esse Mesmo acolhimento. medicadas nas aulas, porque elas estavam em tratamento. Algumas sim, outras não. Mesmo medicados, tinha alguns usuários, a gente chama de usuários, né, porque usuários do SUS, alguns Uhum. usuários daquele serviço ainda assim apresentavam alguns sintomas de suas questões em saúde mental. Mas ao mesmo tempo foi muito transformador nela, porque numa aula de teatro, dentro do CAPES, eu fazia encontros semanais, né, como tratamento. Meu trabalho lá dentro era estar auxiliando junto com o restante da equipe, né? E aí a gente tinha terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, né? Toda uma profissionais de saúde, além dos profissionais artísticos, né? Porque eu não era o único professor de arte lá dentro. Tinha uma oficineira também que Hum. estava dando capoeira, né? Então a gente também tinha práticas esportivas dos usuários do espaço. O meu trabalho era fazer semanalmente para quem tinha indicação, os profissionais que acompanhavam caso a caso, de fazer aula de teatro. E a aula de teatro lá está numa outra função. Ela não está na função da profissionalização, não está na função da educação, de entender o que é teatro. Ela está na função da terapia, né? De um processo que vai Como que é ajudar. feito isso, por exemplo, com uma pessoa esquizofrênica que ouve 4 vozes ao mesmo tempo? Então, aconteciam acordos. Eu lembro de um usuário específico que ouvia esse tanto de vozes e ele pedia para as vozes ficarem quietas para ouvir eu explicar a aula, porque ele gostava de fazer aula de teatro, sabe? E o mais interessante é que quanto maior era a questão mental daquele usuário, daquela usuária, mais essa pessoa se entregava aos exercícios quando a gente usava do campo imaginário. A gente tinha que pegar um objeto Perfeito. imaginário ou construir um personagem que estava numa outra realidade. Então, assim, em muitos momentos eu ficava muito surpreso que parecia um trabalho de atores profissionais, eu confesso para você, né? De tão Um trabalho o dentro quê? de atores profissionais, às vezes, de tão dentro daquela imaginação eles conseguiam acessar, por conta das suas Sim. próprias questões de saúde mental.
Quando a gente ia construir uma Sim. cena de Uma coisa que improvisação. eu já ouvi, uma coisa que eu já ouvi muito, 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 é que pessoas com a saúde mental comprometida, né, em tratamento, elas são muito sensíveis. Elas conseguem perceber coisas que nós não percebemos. Por exemplo, uma pessoa com problema, elas conseguem capturar aquilo. Não sei explicar, porque eu não sou médica, enfim, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas já ouvi muito falar sobre isso. E a gente tem aí alguns exemplos, né? Nise da Silveira, enfim, alguns exemplos que mostram isso, da capacidade criativa. E grandes artistas, até na história, que tinham problemas de saúde mental e que produziam obras belíssimas. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho isso, claro, você também não é médico, mas como é que isso bate para você? Onde você acha que encaixa? Tem alguma explicação que você tenha para você nesse sentido? Eu entendo que esses usuários do CAPS que têm uma saúde mental precisando de um tratamento, né, que tem algum tipo de questão nesse sentido, eles estão com a mente mais aberta para a imaginação. Não que se imagine um problema, não é isso que eu estou falando. Mas eles estão tão enclausurados, às vezes, dentro das suas próprias cabeças, que só precisa de uma evasão. E o trabalho artístico em geral, seja uma escrita, uma dança, seja uma performance, uma cena, uma pintura, ele é uma evasão desse enclausuramento mental que esse usuário está tendo. Então, fazer aula de teatro uma vez por semana dentro do CAPES, eu percebia que muitas vezes era uma válvula de escape para esses usuários. Então, o remédio dos tratamentos, ele ajuda até certo ponto, né? Ele segura alguns sintomas e libera outros, né? Sim, E acho que todo sim. remédio também, toda medicação que a gente vai tomar, independente de ser para saúde mental ou qualquer outra coisa, ela também libera outros sintomas que a gente talvez não estava sentindo antes. Então eu percebia que alguns medicamentos traziam até uma certa letargia para alguns usuários, sabe? Mas quando eles estavam fazendo uma aula de teatro comigo, estavam fazendo uma aula de capoeira, estavam fazendo uma aula de futebol com outros profissionais lá dentro, era uma válvula de escape para dar vazão a outras coisas. Então eu via cenas absolutamente incríveis lá dentro, sabe? Então Imagino. eu saía Que muitos dias riqueza de trabalho seu, hein, Thales? obrigado. Tinham dias que eu me sentia muito exaurido energeticamente, sabe? De ficar um dia inteiro só ouvindo história, conversando, fazendo uma prática de exercício ou outro que dura um tempo pequeno, porque tinha dias que eles também não estavam afim, então às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. O ser humano é isso, né? Ele não é uma máquina. E eu voltava só queria dormir de cansaço, sabe? Mas eu acredito que aquele cansaço bom, né? Sim, sim e não. Sim e não. Tinha dias que a Tá. gente vê um cansaço muito bom, mas tinha dias que eu só me sentia exaurido mesmo, que eu precisava só muito descansar. Porque ao mesmo tempo que você tem muito contato com essas pessoas, você também acaba olhando para outras coisas que você também não olharia dentro de você. Então, existia um cansaço coletivo, não só meu, mas de outros profissionais também. Mas era muito gratificante mesmo. Imagino, imagino. Imagino as coisas lindas. Tem alguma história para contar para gente? Ah, é um pouco De difícil contar alguém? as histórias de lá, eu confesso. Não tem alguma que você lembre, que você queira falar? Dentro do tratamento do CAPES, a gente tinha alguns usuários que a gente fazia um acompanhamento mais individual. A gente tinha uma frequência maior, né, que precisava ir toda semana para esses tratamentos. Alguns profissionais eram indicados para fazer um acompanhamento específico daquela pessoa. E aí tinha um usuário que ele vivia numa residência terapêutica, né, onde o Estado pagava um lar para ele poder estar vivendo, ele não tinha condições de viver com a família dele. E aí eu fazia um acompanhamento dele, individual, junto com outro profissional. Não cabe aqui dizer nomes, é claro. E aí estava chegando o aniversário dele, e aí ele pediu para a gente ir para no cinema, que era o presente que ele gostaria.
E aí eu lembro de, teve um dia desse meu trabalho que eu não fui pro CAPES, que eu fui direto para a residência para buscar ele e levamos ele ao cinema. Era o filme do Batman. Sabe? E foi, foi incrível, porque ele não parou de falar metade do filme, mas era sobre o filme, a experiência que ele estava vivenciando. E as 2 semanas seguintes, a gente ter levado ele no cinema, ele não conseguia parar de falar para todo mundo. E eu fui até a casa dele, junto com esse outro profissional, e levamos ele no cinema, sabe? Que E o experiência. comportamento dele dentro da própria residência terapêutica, junto com os outros profissionais que cuidavam dele 24 horas, melhorou depois disso. Acho que você mostrou confiança nele. Ou seja, ele estava internado, né? A verdade é essa, e ele te faz um pedido e você atende o pedido dele, aceita que ele fique falando durante o filme, não fica aquele né, que as pessoas costumam Até porque é a ficar. experiência dele, eu tô só acompanhando, né? É Uhum. importante. Coisa linda, coisa linda. O que que você acha que foi o maior aprendizado nesse período aí? Acho que está aberto a tudo que está à nossa volta, mas ao mesmo tempo entender os nossos limites. Eu posso ir até determinado lugar, eu não me exaurir tanto, e aí amanhã eu não conseguir fazer o que eu gosto de fazer e continuar fazendo o que eu acho importante fazer. Entender também a hora de parar. Talvez tenha sido o maior aprendizado, mas e entender também como que funciona o nosso sistema de saúde público, quanto que ele é importante, né? Sim. Porque estar lá dentro me fez entender como que ele funciona de fato, e como que ele é importante para o funcionamento do nosso próprio país, sabe? Então, eu acho que os ensinamentos que eu tive de lá foram mais no âmbito geral do que no âmbito do individual. Sim, com certeza. Como cidadão, você quer dizer, né? Entender como Uhum. tudo funciona como cidadão. Mas, nossa, que experiência maravilhosa, incrível, incrível, assim. Eu adoraria, assim. Acho que é tanto aprendizado, são universos tão diferentes do nosso, né? E muitas vezes, como a gente já comentou aqui, são visões de mundo até mais realistas em alguns momentos do que a nossa, porque olhar para a vida tem coisas boas e tem coisas duras, e tem coisas muito duras, que nem todo mundo consegue segurar, que nem todo Sim, mundo consegue, ou segura, né, ou encara e realmente tem uma, né, ali força e segura de alguma forma, ou simplesmente não sustenta, porque é muito pesado. E você ter contato com essas pessoas que enxergam o mundo de uma forma mais detalhada em alguns momentos, de uma forma mais sensível, eu acho que deve ter te acrescentado muito. Mas você também é pesquisador e escreveu um artigo publicado na revista Mamulengo, tá não é lendo. isso? Por que você decidiu ir mais fundo na profissão e começar a pesquisar? Eu entendo que quando a gente está trabalhando, construindo uma caminhada de carreira, a gente começa visualizando um ponto e esse ponto ele vai se transformando em outros conforme a gente vai descobrindo outras coisas. Então eu comecei a minha carreira no teatro pensando só em ser ator. De ator eu virei diretor e produtor cultural de organizar eventos. Daí eu me percebi professor e aí entrei na faculdade. Dentro da faculdade, eu me percebi como pesquisador também, né? E dentro da faculdade, eu descobri o teatro de formas animadas, que é o teatro feito com bonecos, com teatro de sombra, com máscaras teatrais, né? Com formas que não têm vida e a gente acaba dando vida durante um tempo de cena, vamos dizer assim, né? E uma coisa que foi muito gratificante dentro do meu processo, não só no individual, mas dentro da minha companhia também, foi a descoberta do teatro Lambi Lambi. Não sei se você conhece o Teatro Lambi Lambi, né? O Teatro Lambi Lambi é Sim. um teatro em miniatura, para os nossos ouvintes entenderem só o que é, que acontece dentro de uma caixa. Ele foi inspirado nas antigas câmeras fotográficas de Lambi Lambi por duas professoras brasileiras, de origem nordestina e negra, a Ismene Lima e a Denise de Santos, né?
Elas decidiram pegar essa câmera fotográfica antiga, lambe-lambe, e fazer um mini espetáculo de 1 minuto, 2 minutos ali dentro, para um espectador espiar num buraco e ver essa apresentação. E aí, como que funciona a apresentação da lambe-lambe? Ela se repete várias vezes a cada espectador que chega. E aí, quando eu descobri o Teatro Lambe-Lambe, eu decidi fazer o meu Teatro Lambe-Lambe, e a minha companhia decidiu fazer uma mostra com várias caixas. Atualmente, a gente tem 8 caixas de espetáculo dentro da nossa mostra. E na faculdade eu quis me embrenhar mais sobre isso. Eu já tinha conhecido as criadoras em festivais, rodando o Brasil apresentando a minha caixa de espetáculo, mas eu queria me aprofundar mais sobre aquela linguagem. É uma linguagem muito nova, ela tem um pouco mais de 30 anos, muitos artistas ainda desconhecem, Uhum. e existem poucas escritas sobre a linguagem. Existem, se eu não me engano, no mundo inteiro, 3 ou 4 pesquisas acadêmicas de formatura sobre a Nossa, linguagem. Uma muito delas é bom. uma minha, inclusive, sabe? Então, assim, por ser uma linguagem teatral ainda muito recente. Então, um orientador meu na época da faculdade, Miguel Velhinho, que é um artista incrível também, né? Pesquisador, ele me orientou durante um processo de bolsa que a gente conseguiu conquistar, de pesquisa, para escrever um pouco sobre a possível origem do teatro lambe-lambe, né? Então, eu fiz diversas entrevistas com as criadoras. A Jasmine Lima, inclusive, ela faleceu há pouco tempo, no início desse ano, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, ter várias entrevistas gravadas online, que eu tenho Material oportunidade, precioso. é muito precioso. A Denise, inclusive, que é a outra criadora, né, que criou junto com as meninas, a gente tem contato até hoje, vira e mexe, a gente se manda mensagem. No primeiro O pessoal festival, deve ficar encantado. definitivamente, eu também produzo com a minha companhia um festival de teatro de bonecos no Rio de Janeiro. E na nossa primeira edição, a gente conseguiu trazer a Denise com a primeira caixa criada na história, sabe, para Uau! apresentar. Então, Eu são não marcos. queria terminar essa entrevista, mas eu preciso porque o tempo está estourando, Thales. E eu queria que você deixasse aqui um recado para quem está assistindo a gente, porque eu sempre digo que educação ele é um programa que conta a história das pessoas e que serve de inspiração. Ele é um programa inspirador, porque a minha história, a tua história, parte, né? As histórias se confundem, nós somos humanos, nós temos os mesmos sentimentos, passamos por conflitos semelhantes, às vezes pelos mesmos conflitos, aprendemos coisas parecidas, enfim. E aí eu queria que você deixasse aí um recado para a galera que está ouvindo, nesse sentido, no sentido da inspiração, de quando está feliz, de quando quer superar alguma coisa, enfim, junto com o que você aprendeu, o que que você diria para o meu público? Persistência e insistência. Acho que o mercado educacional, o mercado artístico também, para quem quer se profissionalizar nessas áreas, ele pode ser muito confuso, no sentido de não ser tão claro como se conseguir empregos nessa área, mas continuar estudando e tentar estudar nos lugares que talvez sejam, que tenham pessoas que vão te ver, vão acabar criando oportunidade de trabalho. Então, se você quer seguir uma determinada área, se você quer seguir uma determinada trajetória, insista naquilo, persista naquilo, continue estudando. A gente vai aprender para o resto da vida, não é porque a gente se formou numa faculdade ou numa escola técnica que a gente aprendeu tudo, a gente vai continuar aprendendo e estudando. Então, o que eu tenho para dizer é insistir e persistir naquilo que você quer seguir. Que fazendo bem, se dedicando, com certeza uma oportunidade ela surge de alguma maneira, Uma hora né? acontece. Tá bom, Thales, muito obrigada pela entrevista maravilhosa. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Eu vou me despedir da galera e volto aqui para a gente conversar, tá bom? Tá ótimo, obrigado. E para você que curtiu essa conversa com a gente, uma enxurrada de energias positivas e muito alto astral em todos os momentos da sua vida, mesmo nos mais difíceis. E na segunda-feira que vem tem mais às 9 horas da noite aqui na TV Alerj, canais 12 da NET e 10.2 em sinal aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!